a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida e nos corações de todos os irmãos. É um momento feliz, é um momento de alegria, pela oportunidade que Deus nos renova de estarmos novamente tendo essa chance renovada de cultuar o nosso Deus, da forma que nós estamos conseguindo fazer, enquanto não voltemos ao normal. Evidentemente que o nosso maior desejo, nosso almejar sempre é esse: estarmos juntos congregando, louvando, cultuando ao nosso Deus. Mas enquanto isso ainda não é possível, nós prosseguimos aqui, nesses momentos de reflexão, de louvor, de adoração a Deus. É muito bom tê-los conosco. Bem-vindos. É um prazer muito grande saber que você está aí, meu querido, minha querida. Vocês estão aí, estão cultuando a Deus juntamente conosco. Esse é o objetivo central, único, da nossa presença neste momento aqui. Meus queridos, nós abrimos esse santo culto no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por esse nome que nós vivemos, nos movemos, nos comovemos e vamos trabalhando para o reino de Deus. São bem-vindos todos vocês. A nossa alegria, como já disse, é imensa em poder compartilhar com os irmãos, nesta noite, esses momentos de alegria e de louvor e adoração ao nosso Deus. Hoje é uma data especial para a Igreja Adventista Boa Semente, para todos os irmãos, por dois motivos, além daquele motivo maior que todos nós estamos aqui com vida, com saúde, graças a Deus. Temos irmãos ainda lutando, batalhando, enfermidades existem, essa pandemia que ainda teima em continuar, embora já se atenuando. Mas hoje nós queremos felicitar aqui, primeiramente, o nosso querido pastor Eliseu. Parabéns, pastor Eliseu. A igreja o felicita, o saúda pelo seu aniversário. Então, todos nós lembramos neste dia, nessa data, que o nosso querido pastor, nosso líder, ele aniversaria nessa data. Então, todo o nosso carinho, pastor, pela sua pessoa, todo o nosso respeito e até a nossa admiração, por que não? Sim, a nossa admiração pelo seu trabalho, pela sua performance sempre à frente da igreja, e nós o respeitamos demais. Parabéns, pastor Eliseu. Mas nós sabemos que, por consequência também, hoje nós comemoramos o dia do pastor adventista Boa Semente. Portanto, o nosso abraço é extensivo nesta data ao nosso querido, amado pastor Francisco. Sinta-se abraçado pela igreja, pastor Francisco. Pastor Eliseu, os pastores que nós amamos. Deus abençoe as vossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, dando sequência, e nós vamos estar meditando daqui a pouquinho sobre uma porção da palavra de Deus. É isso que a igreja tem feito, e a responsabilidade nesta noite está sob os meus ombros. E nós fazemos isso com alegria, com serenidade e com reflexão sobre as coisas de Deus.
Hoje nós estaremos meditando com os irmãos no seguinte tema: surpresos, sim, aterrorizados, nunca. Vamos meditar. Guardem esse tema e nós estaremos meditando daqui a pouquinho. Antes, nós vamos já orar ao Senhor. Precisamos falar com Deus. A oração é algo que jamais deve estar ausente da vida do servo de Deus. Pelo contrário, nós devemos sempre estar orando mais e mais. Porque a Bíblia nos ensina: orai sem cessar. Evidentemente que nós, na vida de comunhão, na vida com Deus, nós oramos. E nessa primeira oração, nesse primeiro momento, nessa abertura, nós já queremos estar agradecendo a Deus pela vida do pastor Eliseu, do pastor Francisco, pela vida da igreja, e orando já de antemão por aqueles irmãos que estão relacionados e que nós temos lembrado em nossas orações cotidianas. Vamos orar, irmãos? Incline a sua fronte ou ajoelhe, como você quiser. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso santo Deus e Pai, é no nome santo do Senhor Jesus que nós estamos unidos no mesmo propósito nesta noite, Senhor. Aqui estamos para apresentar diante de Ti o nosso viver, apresentar diante de Ti, Senhor, o nosso louvor, apresentar diante de Ti a nossa vida, Senhor, a vida que o Senhor conhece. O Senhor conhece tão bem a cada um dos seus filhos, e por isso, Pai, venha, de acordo com a necessidade, a carência de cada um, venha fazer a sua obra, meu Deus. Abençoe nesta data especial para nós, igreja, a vida do pastor Eliseu, a vida do pastor Francisco, seus familiares e a igreja de um modo geral, Senhor. Todos nós estamos diante da sua face e todos nós carecemos e muito do agir da sua mão divina sobre as nossas vidas, Pai. Aceita a nossa oração, perdoe os nossos pecados, visita aqueles irmãos que estão enfermos, Pai. Nós temos apresentado diante de Ti, tenha misericórdia, Pai. Nós esperamos a cada momento, Senhor, que o Senhor venha agir favoravelmente em favor dos seus filhos. Nós cremos, confiamos e por isso oramos. Receba o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Nós pedimos tudo isso, Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Então, meus queridos, nós estaremos meditando sobre esse tema que nós anunciamos. Surpresos, sim. Aterrorizados, nunca. Nós iremos louvar ao Senhor primeiro. E logo em seguida, nós estaremos meditando aqui por alguns momentos com todos os queridos irmãos que nos veem neste dia. Vamos louvar ao Senhor. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é
sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça e o teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça e o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça que o teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Louvado seja o nosso Deus. Como é bom louvar ao Senhor. A dedicação daquilo que trazemos em nossos corações e apresentar diante de Deus, que conhece os nossos corações. Por isso, a alegria do louvor. Estás contente? Cante louvores. É a orientação da palavra de Deus. Meus queridos, vamos meditar? Ele chegou. Ele quem? O frio. Novamente. Que ano atípico. A nossa região é sabido por todos os irmãos, por todos nós, que não é uma região de muito frio. Mas, esse ano nós já estamos na terceira onda de frio. Geadas. Fazia tempo que a gente não via uma geada. Veio já e vem, está chegando aí, vai esfriar mais. Surpresos? O que é surpresa? Surpresa, meus queridos irmãos, é um fato, uma coisa que surpreende. É algo inesperado.
repentino, não anunciado previamente. Isso é surpresa. E como temos surpresas na vida? Isso do lado positivo e também do lado negativo. Existem as surpresas boas, existem as surpresas ruins também. E nós vivemos no dia a dia da nossa vida sujeitos a surpresas. Quantas surpresas nos assolam. E nós temos vivido dias de surpresas. Muitas. Algumas nos alegram, outras nos entristecem. Especialmente nos difíceis dias que vivemos ainda, já com alguma esperança de vencer esses dias maus. Pelo menos retornar, de alguma forma, à vida normal que tínhamos antes dessa pandemia. Éramos felizes e nem a percebíamos disso. Sabe? Aquele estar junto. Sabe aquele abraço? Então, a nossa esperança é que em breve retornaremos. Tivemos a terrível surpresa da pandemia. Surpresa negativa. Mas, no decorrer da vida, também temos as boas surpresas. Então, meus queridos, vivemos o nosso viver, vivemos a nossa vida em meio a surpresas. Surpreendidos? Sempre. Mas vamos ler a palavra de Deus. Nosso livro, regra de fé e prática. A palavra de Deus, Epístola de Paulo aos Coríntios. Olha o que Paulo diz aqui, capítulo 6, versos 9 e 10. E eu vou fazer essa leitura, irmãos, convidando vocês, a pensar na maturidade espiritual de Paulo. E que nos remete à nossa própria maturidade, que é tão necessária para vivermos e para vencermos surpresas desagradáveis, dias maus. Diz a palavra assim, em nome do Senhor Jesus. Como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos. Como morrendo, e eis que vivemos. Como castigados, e não mortos. Como contristados, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como nada tendo, e possuindo tudo, graças a Deus. Um outro texto que eu quero ler com os irmãos. Ainda, 2 Coríntios, capítulo 4, versos 9 a 11. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos.
trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Meus queridos irmãos, surpresas. Quantas surpresas o ser humano viveu e vive e viverá. Angústias, tristezas. Mas aqui nós vimos a maturidade de Paulo. Sabe? O paradoxo. Nada tendo, possuindo tudo. Não é assim a vida de fé? O que temos neste mundo? O que temos? Quais são os nossos bens? O que efetivamente vale a pena nessa vida? A não ser o tudo que Deus nos dá. Esta é a única segurança, meus queridos, que nós temos neste mundo. E mais do que nunca nós temos chegado a essa conclusão, vivendo dias maus. Então, vamos pensar em algumas surpresas que alguns personagens tiveram. Eu lembro aqui do exército de Israel. Vamos guerrear contra os filisteus. Não era novidade, irmãos. Israel estava sempre em conflito com os filisteus. E eles chegam para mais uma batalha contra os filisteus. Mas, de repente, eis que surge um grande desafio, uma grande surpresa diante do exército de Israel. Aquele gigante, sabe? O Golias. Aí, os filisteus apresentam e desafiam e surpreendem o exército de Israel. Para que uma batalha sangrenta? Para quê? Destaca aí um soldado de vocês e venham lutar contra o nosso campeão, o nosso soldado. E quem vencer, subjuga o outro. Meus irmãos, o exército de Israel não estava preparado para aquela surpresa. Então, acontece tudo aquilo que nós sabemos. Se a surpresa foi grande para o exército de Israel, a surpresa também foi grande para o exército filisteu. Quando surge um guerreiro disposto a enfrentar o gigante Golias. Que surpresa! Mas uma surpresa para eles agradável, escárnio. E o próprio Golias, ao estar diante de Davi, ele escarnece do jovem guerreiro. Você vem a mim desse jeito aí? Golias, além de um homem colossal em estatura, era um homem preparado para a guerra e extremamente protegido, escudo, sabe? Bem armado, experiente. E para surpresa do Golias, surge diante dele um menino, bem menor que ele em estatura, franzino, e que vai diante dele, praticamente de mãos limpas, a não ser com o seu estilingue. E aí escarnece.
Você vem a mim, dizia Golias, dessa forma, eu vou te matar e vou te dar para as aves do céu. Meus queridos, a surpresa que o Golias não esperava foi a reação do Davi. Golias, gigante, soldado, você vem a mim dessa maneira, escudo, protegido, colossal em estatura, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. É nesse nome que eu vou contra ti. E aí, meus irmãos, qual não foi a grande surpresa geral de ambos os exércitos, quando Davi atira uma pedra certeira que crava na fronte, na testa do Golias, e esse desaba. Tem o ditado, quanto maior é o tombo. E ele caiu, foi derrotado. Surpresa dos dois lados. Então, meus queridos, esta foi uma surpresa. Quantas outras? Quantas outras nós poderíamos tirar da palavra de Deus? Mas vamos pegar mais uma só, já no Novo Testamento. Os discípulos que vão felizes, convivendo, andando com Jesus. Aí, de repente, um dia, já à tarde, à noitinha, cansados, mas felizes. Eu imagino como não era, porque nós já sentimos isso hoje. Conviver com Jesus, pessoalmente, ouvi-lo, as suas palavras, seus ensinamentos. E os discípulos ouviam isso todo dia. Mas Jesus diz, olha, vamos passar para o outro lado. Entre no barco. Eu vou ficar um pouquinho, que eu vou orar. Depois eu vou. Que surpresa, irmãos. Surpresa negativa. Eles entram no barco. Remadores experientes. Eles se deparam com uma tempestade. Mas eles lutavam contra as ondas, mas de repente alguém grita, olha, um fantasma. Que surpresa, que medo. Não era um fantasma. Jesus grita, não, sou eu. Aí Pedro diz, se és tu, Senhor, permita que eu vá até ti. E Jesus diz, vem. E Pedro foi, que surpresa. Pedro conseguiu andar alguns passos sobre as ondas, sobre as águas. Mas quando duvidou, afundou. E Jesus o resgata e reclama, por que você não teve fé? Meus irmãos, as surpresas são assim. E diz a definição de surpresa, que é um fato inesperado, repentino, não anunciado previamente. Então, surpresos? Sim, todos nós nos surpreendemos pelos eventos da vida. E quais são os eventos da vida? Eventos bons e eventos maus. Coisas boas, coisas ruins, inesperadas, sem prévio aviso. Uma surpresa boa? O nascimento de uma criança, de um bebê. Que alegria! Surpreende favoravelmente as famílias. Todos se alegram.
Uma surpresa desagradável. A morte. A notícia. Aquela notícia que choca. Alguém faleceu. Meus queridos, são os eventos da vida para os quais nós precisamos estar preparados, maduros, como o apóstolo Paulo, nesses textos que lemos. Afligidos, sim, desanimados, não. Sabe? Atribulados, sim, desanimados, desconsolados, não. E assim é a nossa vida hoje. Diante dos eventos atuais, é que nós propomos o tema. Surpresos, sim. Aterrorizados, nunca. O que é o terror? Terror é pavor, é medo. São coisas sempre negativas. O assombro, o pavor, o terror. Sabe? Então, coisas negativas. Aterrorizados nunca, irmãos. Essa é a base central aqui da meditação que queremos deixar com os irmãos. Vamos ser surpreendidos e sempre somos e seremos. Se a surpresa for desagradável, aterrorizados nunca. Sabe por quê, irmãos? Uma das definições de surpresa é aquilo que não é avisado previamente. Mas os eventos que nós vivemos hoje, os eventos da própria vida em si, nós estamos avisados previamente, sim, pela palavra de Deus. Jesus deixou tudo dito, a palavra de Deus está dizendo. Está difícil a vida? No mundo tereis aflições. No mundo tereis tribulações. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Glórias a Deus. Então, meus queridos, há motivo para surpresas, mas não há motivo para terror. Não. O equilíbrio diante das circunstâncias da vida, ele até depende de alguns fatores a considerar. Faixa etária é uma delas. O jovem, ele reage de uma forma a determinadas surpresas. A pessoa mais adulta, experiente, reage de uma outra forma. Então, depende, faixa etária, depende também do equilíbrio emocional ou desequilíbrio emocional. Então, existem pessoas mais centradas, outras nem tanto, outras desesperadas. Mas o privilégio, irmãos, para a gente partir para a conclusão é assim. O grande privilégio é saber o seguinte: viver os eventos da vida de forma equilibrada, sem terror, sem pavor, sem medo. Não precisamos ter medo. Mas a pandemia está aí. Não precisa ter medo, meu querido. Mas e se eu for acometido do mal? Não há motivo para medo. Por que não? Aí está o grande privilégio e a conclusão da mensagem, meus queridos. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Glória a Deus por isso. Portanto,
Surpresos, sim. Aterrorizados, nunca. E pensemos finalmente aqui. Há um grande evento por vir. E tudo indica que não está muito longe mais não, meus queridos. Até os incrédulos estão dizendo, vivemos o tempo do fim. Grande evento. Nós aguardamos isso. Nós vivemos a nossa vida de fé em face a esse evento. Esse evento vai nos surpreender? Não, vai sim. Será um dia extraordinário. Acontecerá de repente. Jesus estará voltando de forma rápida. Então, de princípio, surpresa. Mas estamos previamente avisados. Terror? Não. Júbilo, alegria, regozijo. Eis que este é o Senhor a quem aguardávamos. E Ele nos salvará. Na sua salvação, gozaremos e nos alegraremos. Meus queridos, mas e aqueles que não estão preocupados com as coisas de Deus? Surpresa, sim, do ponto de vista negativo. Sabe aquele texto? Montes, caí sobre nós, escondei-nos da face. Escondei-nos da face do Senhor. Então, meus irmãos, que o Senhor nos abençoe, nos permita viver as surpresas da vida de forma equilibrada, para que jamais, nunca estejamos aterrorizados ante a expectação dos acontecimentos que nos sobrevêm, hoje e no futuro. Deus abençoe a todos nós. Amém. Do trono de Deus, enche este lugar. Águas que trazem a vida de Deus, vem me restaurar. Águas que jorram do trono de Deus, enche este lugar. Águas que trazem a vida de Deus, vem me restaurar, vem saciar minha sede, vem mudar o meu coração, vem restaurar meu ser, move as suas águas com teu poder, vem saciar minha sede, vem mudar o meu coração, vem restaurar meu ser, move as suas águas com meu poder, águas que fluem no altar de Deus, enche esse lugar, águas que trazem a cura de Deus, vem me restaurar. Águas que fluem no altar de Deus, enche esse lugar.
águas que trazem a cura de Deus. Vem me restaurar, vem saciar minha sede, vem inundar o meu coração, vem restaurar meu ser. Move as tuas águas com teu poder. Vem saciar minha sede, vem inundar o meu coração, vem restaurar o meu ser. Move as tuas águas com teu poder. Vem saciar minha sede, vem inundar o meu coração, vem restaurar meu ser. Move as tuas águas com teu poder. Sempre seja louvado na vida, nos corações de todos os nossos queridos irmãos. Meus irmãos, nós, evidentemente, jamais encerraríamos esse culto sem antes orar, entregar diante de Deus tudo aquilo que nos anseia, tudo aquilo que nos surpreende negativamente, e também pelas surpresas positivas que nós temos no dia a dia da vida, os eventos. Enfim, nós estaremos orando agora. Nós estaremos apresentando, aqui temos a irmã Selma Souza, pede oração pela sua família que está em viagem. Deus proteja a irmã Selma, toda a sua família que está viajando. Vamos orar pela nossa irmã Mara Lúcia, a esposa do nosso irmão Fernando. Ela está internada, irmãos, em Santa Fé do Sul. Covid, esta enfermidade que tem tirado a paz do mundo todo. Vamos pedir a misericórdia de Deus em prol da nossa irmã e de tantos outros que estão ainda padecendo deste mal. Que Deus abençoe, que Deus cura, e a cura divina, a libertação, a proteção para todos nós contra esse vírus. Deus é Deus. Deus é Deus. Vamos orar? Senhor, nosso santo Deus e Pai, é no nome santo do Senhor Jesus, meu Deus, que nós apresentamos diante de Ti a nossa convicção de fé, meu Deus, do que Tu és, de quem Tu és. Meu Pai, Criador, mantenedor de todas as coisas criadas. Senhor Jesus, nosso Salvador, nosso Redentor, nosso Rei, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas também médico dos médicos, aquele que pode mudar uma circunstância de adversa para favorável. Meu Deus, faça isso na vida dos irmãos, Pai, daqueles que padecem com este mal. Visita a irmã Mara, Senhor, com o seu poder sarador. Visite aquele hospital, Pai. Visite os hospitais, para que haja, Senhor, cura, para que haja restabelecimento, para que sequelas não fiquem. Pai, abençoa, Senhor. Abençoe os nossos lares, os nossos familiares, os nossos queridos irmãos, quem está orando conosco ou aqueles que não estão. Pai, alcança a todos. Tu és Deus. O Senhor não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao seu conhecimento para a salvação, Senhor. Abriga-nos, Senhor. Abriga-nos, proteja-nos
livra-nos dos males, das surpresas desagradáveis, mas ainda que venham, nos prepara, Senhor, para que aterrorizados nunca sejamos, Senhor, porque nós temos promessa, nós temos um Deus forte, poderoso e santo, o Deus que cuida dos seus filhos, mas que, sobretudo, salva os seus filhos. Nós temos um reino, Senhor, nós temos uma pátria que nos aguarda, a nossa pátria está nos céus, Pai. Mas enquanto vivermos neste mundo, abençoa, Senhor. Abençoa governantes em todas as esferas, federal, estadual, municipal, as autoridades civis, militares, eclesiásticas, Senhor. Dê sabedoria, Pai. Dê sabedoria dos céus a toda essa gente, Pai. Nós esperamos em Ti. Nós confiamos em Ti e oramos não pelos méritos que possuímos. Não, Senhor, nós não possuímos. Mas pelos méritos e pelo poder de Jesus Cristo, o nosso Salvador, Redentor, Rei e Médico dos médicos. O Senhor nos abençoe, Pai. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus, meus queridos irmãos, estamos concluindo aqui o nosso culto. Que tenhamos a sequência dos dias abençoados por Deus. Que Deus abençoe a todos nós, nosso lar, nosso trabalho, nossas famílias, e que esse frio que vem aí não seja motivo de terror. Não, vamos aquecer. Mas, sobretudo, aquecer o nosso coração no Espírito Santo do Senhor. E ao despedirmos, nós dizemos assim: o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Aleluia.